Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Arnaldo, estou aqui em casa preparando para tomar o meu café, meu copinho já pronto, minha cafeteira francesa, meu cafezinho já está aqui já, guardadinho. Aqui é o meu cafezinho, é pouca coisa, tem que eu como até mais, mas hoje eu já acordei, estou um pouquinho mais cheio. Tem só aqui ó, um pedacinho de queijo, um pedacinho mesmo, né? Eu como até mais que isso. Aqui tem um biscoito tareco, que é muito tradicional aqui na minha região. Eu sou de Bom Despacho, no centro-oeste de Minas, aqui na faixa oeste da região central de Minas, 150 quilômetros de Belo Horizonte. Tem aqui um biscoitinho que eu gosto muito, é de farinha de milho. Não tem açúcar, não tem leite, não tem farinha de trigo. Aí é bom, né? É polvilho. É, polvilho com farinha de milho, que é muito bom. E claro, né? Como mineiro, como é que eu vou deixar de comer pão de queijo? Não tem como, né? Esse pão de queijo aqui é diferente da receita que você conhece, que você costuma ver, fazer e experimentar nas padarias, ou fazer em casa, nos fornos. Ele é um pão de queijo roceiro. Essa é a parte da evolução do pão de queijo mineiro. O pão de queijo, segundo se acredita, tem início nas primeiras décadas do século XVIII. 1720, por aí. Surgiu na região da Canastra e também no Cerro, quase que simultâneos, porque era uma região de bandeirantes, tropeiros, que saiu atrás pelo estado de Minas, procurando minas de ouro, de diamante, esmeralda, e acabava descobrindo as novidades e levando, porque havia necessidade de comer. Os portugueses que viviam aqui gostam de pão com trigo, e aqui não tinha trigo, na época não tinha, e eles tinham que inventar algumas coisas para substituir os ingredientes. Então começaram a fazer um pão similar, uns moldes similares ao pão de Cristo, que é uma receita milenar da Europa. Tem mais de 2.000 anos essa receita, quase 2.000 anos, para ser mais justo. E fazia um pão redondo, dava uma achatada nele, e virava pão de queijo. Só que quando começou, não era pão de queijo, porque não tinha queijo. Ele era um pouco de polvilho azedo, água, banho de porco. Pronto. Misturava, fazia uma massa e assava. E um pouco de sal também. Quando tinha sal na época, né? Às vezes não usava sal não. Só que tinha condição de comprar sal. Pronto, e ficou assim. Chamou pão de queijo porque o formato das bolinhas, assim, ele tinha aparência de queijo. Era branquinho, né? Era branquinho. Tinha aparência de queijo. Por isso o nome era pão de queijo, mas não tinha queijo na época. Não tinha queijo, não. Quando começou a vir rebanho bovino para Minas, começaram a produzir mais leite e também, consequentemente, mais queijo na região do Cerro e na região da Canastra, aí começou a criar-se iguarias à base do leite. Já existia a mandioca, os índios trabalhavam muito com a mandioca, e surgiu nas senzalas. As escravas ralavam a mandioca para fazer farinha. Mas pegava a mandioca crua, cortava ela e colocava para secar um pouco. Depois triturava ela. Quanto mais triturada, mais fininha era, e ela não virava uma farinha propriamente dita, virava tipo um polvilho. Quando era ressecada. A farinha de mandioca é torrada. Pega, rala, vai e torra. A farinha para fazer o polvilho é secado. É triturado, é moído e secado. Então o que eles faziam? Pegava a mandioca, colocava para secar no varal, no giral, uma tenda, alguma coisa, deixava ela secando um dia, 2 dias, sol bom. Pegava e moía. Aí estava-se o polvilho doce. Quando fica mais tempo exposto ao sol, tipo assim 15 até 40 dias, dependendo do lugar que esteja do sol, o polvilho fermentava, digamos, azedava. Foi até sem querer isso. Esqueceram lá no sol a mandioca lá, aí na hora de moer estava muito azedo o polvilho. Mesmo assim experimentaram fazer
alguma coisa com esse polvilho, tipo pão de queijo, né? E deu certo, ficou melhor, mais crocante e durava mais o sabor. Por isso a opção pelo polvilho azedo, ele dura mais. O problema é, quando colocava o polvilho azedo para assar, não crescia muito, ficava muito achatado. O que eles fizeram? Passaram a pegar, caso a gordura, não usava óleo, usava gordura de porco, a banha do porco, com uma água, fervia e dava um efeito assim, a massa crescia. Pouco mais à frente, final, a partir do meados do século XVIII, começaram a aumentar mais a produção leiteira e começaram a colocar o queijo. Será que estava tendo mais leite, então tinha mais queijo. Começaram a colocar o queijo no pão de queijo, aí virou pão de queijo mesmo. Mas a receita, eles passaram a acrescentar o fubá para dar uma cor melhor, bem como também dar uma liga melhor também. Então, pão de queijo, depois da primeira etapa, que era só o polvilho, a banha de porco, óleo, os ovos e a água, recebeu acréscimo ainda no século XVIII de fubá e queijo. E leite, claro. Começaram a ferver o leite com a água, colocaram um pouco de leite com a água. Ficou ótimo, ficou melhor, 100% melhor. O pão de queijo com fubá fica essa cor assim mais amarelinha, né? Usava o fubá bruto, fubá mimoso, ele no moinho mesmo. Na produção de alimento, o próprio polvilho doce, que não é fermentado e não azeda, ele já provoca uma reação de crescer. Quando no polvilho azedo você faz, não escalda, ele simplesmente não cresce. Quando você pega o óleo, a gordura, o leite e a água, ferve e mistura na massa, acontece uma reação química que a massa começa a dar bolinhas. Aí você começa a triturar a massa, vai sovando e a massa vai crescendo. Vai crescer. Por isso que não se usa fermento em polvilho, na receita do pão de queijo. Aliás, tudo que tem polvilho não precisa colocar fermento, a não ser que você misture farinha de trigo, fubá, alguma coisa assim que vai necessitar para que o trigo cresça, né? O fubá também. Mas no polvilho não precisa. Ele, a não ser o azedo que precisa escaldar para crescer, para a massa crescer. Pois bem, quando o polvilho é fermentado, ele fica um tal tempo de 15 a 40 dias ao sol, até dar uma acidez de até 5%. Aí sim já está em condições boas para crescer, junto com o processo da mistura com a líquido quente. Então, a receita original do polvilho, no século XVIII, era essa: fubá, polvilho azedo, leite, óleo, gordura de porco, né? Na época não existia óleo, essas óleos latinhas, tudo era banha de porco mesmo. E um pouco de sal a gosto, né? Obviamente. Faz o molde, leva para assar. Escalda direitinho, sova direitinho, prepara os moldes, as bolinhas e leva para assar. Você pode fazer em formato de pão mesmo, formato espiral. Mas o tradicional é nas bolinhas, porque o molde foi inspirado no pão de Cristo. Já no século XVIII, tiraram o fubá da receita. Aí o pão de queijo passou a ter a cara que é hoje, essa carinha aqui, ó. Essa cara aqui, ó, uma cara mais clarinha. Esse aqui já é de fubá. Ele leva pouco fubá, a gente coloca pouco fubá. Em cada quilo de polvilho eu coloquei aqui 2 colheres de fubá. Senão vai ficar muito amarelinho, fica com gosto muito mais de fubá do que do polvilho. O cara tem que sobressair o polvilho, né? Pois bem, no século XVIII começou a usar o queijo curado, o leite, a gordura, os ovos caipira, claro, e o polvilho azedo. O único lugar em Minas Gerais que faz, né, o pão de queijo não escaldado é em Paracatu, que é tradição já desde o século XIX. Só que eles optaram pelo polvilho doce.
Por isso, não precisa escaldar. Se você for usar polvilho doce, você não precisa escaldar. Se você usar polvilho azedo, você tem que escaldar. Se colocar lá o leite, o óleo e a água fria, vai virar uma goma, vai ficar assim, só esticar vai parecer assim, vai parecer um elástico, não vai prestar. Por isso que as pessoas confundem, às vezes até misturam um polvilho azedo com polvilho doce, ou escalda polvilho doce, faz uma bagunça danada, aí sai um pão de queijo ruim, e o cara quer saber por onde que está errada a receita, fez a receita tudo certinho, questão de opção. Polvilho azedo tem que ser escaldado, no quente. Polvilho doce não precisa. Queijo tem que ser proporcional ao polvilho. Ou seja, a gente precisa usar 1 kg de polvilho azedo, 500 gramas de queijo. O queijo, nesse caso o queijo, tem que sobressair junto com o polvilho. Ou é pão de queijo ou não é. Por exemplo, tem pão de polvilho. Esse biscoitinho aqui não tem queijo, não tem leite, sobressai o gosto da farinha de milho. Não tem farinha de trigo também não, aqui é só farinha de milho, água, óleo e ovos. A gente faz o biscoitinho aqui. Então, tranquilo, não usa fermento também não, porque ele não cresce não, ele está durinho, ele é crocante, ele não cresce não. A gente pega esse queijo aqui, ó, daqui a pouco eu vou acabar com ele. Tem que ser metade de um queijo, mas tem que ser o queijo amarelinho, não é o queijo branco. Esse aqui é o canastra, mas ele é o fresco, ele não está curado ainda não, ele é de ontem, nós fizemos ele ontem, né? Esse aqui já é o tarefa, eu gosto dessa ibaria aqui, ó, muito bom. Então, gente, é isso aí, para vocês entenderem. Eu já expliquei como é que são os ingredientes, o restante é só escaldar o polvilho azedo, pegar os ingredientes na proporção, né? 1 kg de polvilho, 4 colheres de sopa de fubá, de mimoso, 4 ovos caipira, 1 copo desse aqui, ó, de leite integral, não é de caixinha não, leite integral, 1 copo de água e só falar 1 copo de óleo, eu acho muito óleo, eu coloco mais ou menos que a metade, tá? Mas eu uso mais banha de porco, prefiro fazer natural. Eu prefiro do natural mesmo, banha de porco mesmo. Gosto é gosto, né? O resto é sovando, misturando tudo, mistura o ovo com o polvilho, coloca o fubá, coloca o sal, que você gostar, mistura, aí vai colocando o líquido aos poucos e mexendo. Até ir sovando até a massa grudar da mão. Você faz os moldes e vai para o forno assado a 180 graus. Vai para o forno de barro. Se não tiver, vai no fogão a gás mesmo. Tranquilo, vai ficar bom também, tá? Então é isso aí. Espero ter esclarecido a vocês, ok? Um grande abraço, muito obrigado. Até o próximo vídeo.